Então vamos solucionar aqui o problema 21 do capítulo 12. O sistema da figura está em equilíbrio. Um bloco de concreto de massa 225 kg está pendurado na extremidade de uma longarina homogênea com massa de 45 kg. Para os ângulos φ de 30 graus e θ de 45 graus, determine a tração T do cabo e as componentes horizontal e vertical da força que a dobradiça exerce sobre a longarina. Então está aqui a figura, isso aqui é a barra, a longarina de massa homogênea, com os dados mostrados aqui no problema. Aqui é o bloco que está pendurado nessa extremidade da longarina e aqui nós temos um cabo que segura esta longarina para ela não cair. Aqui ângulo φ, ângulo θ, que foram dados no problema, então é isso. Aqui eu representei as forças que atuam na longarina. Veja bem, quais são as forças que atuam na longarina? Uma delas é a tração que o cabo faz na longarina. Tá aqui. Outra força é a força que esse peso do bloco exerce na longarina, que eu chamei de F3. Essa longarina tem um peso, então se ela já tem um peso, ela não é de massa desprezível, então nós vamos representar o peso dessa longarina no seu centro de massa, que coincide com o centro geométrico. Então chamei essa força peso da longarina de F1. E F2 é a força que essa dobradiça exerce nesta longarina. Essa força eu poderia ter representado aqui da parte de cima, não fiz isso porque eu não tenho nem como afirmar se essa força está de fato coincidindo com a direção da longarina. Então ela pode estar um pouco para cima ou um pouco para baixo, por isso não representei. Então, partindo aí para a solução do problema. Aqui está a longarina. Essa longarina está articulada por uma dobradiça aqui. Ela é sustentada por um cabo que exerce uma tensão ou uma tração T aqui na extremidade longarina. Nessa extremidade existe também um bloco que exerce uma força F3, chamei de F3. Essa longarina ela tem um peso e esse peso nós vamos representar no centro de massa que coincide com o centro geométrico dessa barra, dessa longarina, e esse peso da longarina eu chamei de F1. Essa longarina ela está apoiada nessa dobradiça e, portanto, essa dobradiça vai exercer uma força também nessa barra. Essa força F2, que é a força que a dobradiça exerce na longarina, eu representei aqui, poderia ter representado aqui do lado dessa parte de cima. Eu só não representei porque eu não quero, eu nem posso afirmar que esta força está ou não sobre esse segmento aqui da longarina. Então ela pode estar um pouco mais para cima aqui ou um pouco mais para baixo aqui. Isso aí a gente tem até como calcular. Por isso eu representei esse F2 aqui. Então as forças que atuam na longarina são F3, que é o peso desse bloco, T, que é a força que esse fio exerce aqui nessa extremidade, e o peso da longarina, que está aqui representado no centro de massa da longarina, e a força que a dobradiça exerce. Essas são as forças que atuam nesta longarina. Bom, agora eu vou discutir aqui sobre esses ângulos. O problema deu esse ângulo aqui, que foi representado de azul, e a partir desses ângulos é possível representar os outros ângulos. Então repare, aqui, ó. Se eu prolongar esse segmento até aqui, aqui vai ser um ângulo de 90 graus, então se aqui tem 45, aqui é 90, sobraram 45 graus para esse ângulo aqui. Eu vou precisar também de definir o ângulo que esse fio faz com a longarina,
com esta barra. E aí, preciso chegar num resultado para esse valor aqui. Então, vou mostrar por que aqui é 15. Então, repare, se aqui é 45, aqui é 30, então vamos lá. Eu prolonguei aqui aliás, prolonguei não. Ao longo desse fio aqui, eu tracei um segmento que vem até nesse fio, formando um ângulo de 90 graus. Vou mostrar já por que eu determinei esse segmento. E esse segmento daqui até aqui, eu estou chamando de U. Isso é a distância desse cabo aqui até essa articulação. Então, se aqui é 30 graus e aqui é 90, o que sobrou para esse ângulo aqui? Sobraram 60. Só você usar aquela condição de que os ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. E agora, para definir esse ângulo aqui. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar de um ângulo que está aqui, nesse triângulo aqui. Então, se aqui é 45, aqui é 60, para que a soma aqui seja 180, ou seja, o ângulo raso, 60 mais 45 vai dar 105. Então, para 180 aqui vai dar 75 graus. Olhando para esse triângulo aqui, se aqui é 90, aqui é 75, vão sobrar 15 graus para aqui. São ângulos que vão ser interessantes para a gente no desenvolver desse problema. Tá. Então, vamos calcular. Vamos partir da condição de que a longarina está em equilíbrio estático, logo, o torque total deve ser zero. O torque total que essas forças exercem na barra tem que ser zero. E aí, vamos verificar qual força que gera um torque horário, ou que gera um torque no sentido anti-horário. Então, vamos lá. Esta força aqui, esta força tem uma tendência de fazer esta barra girar em torno desse ponto aqui, no sentido anti-horário. Então, por isso eu coloquei um sinal mais aqui. T vezes U. O que é U? É o braço que separa a força T do ponto de articulação. Então, veja, eu transladei essa força para aqui, ó. Então, vou representar aqui, ó. Essa força T é uma força que eu transladei daqui para cá. Então, aí basta eu utilizar esta força vezes o braço, formando um ângulo de 90 graus aqui, e, portanto, eu tenho o torque que esta força exerce na longarina. Torque positivo, porque tendência de giro no sentido anti-horário. Agora vamos falar da força F1, o torque da força F1. Pensando aqui como articulação, você vai ver que essa força tem a tendência de fazer a barra girar no sentido horário. Por isso que eu coloquei o sinal negativo aqui. Então, eu tenho F1 vezes o braço. Vou pegar essa força aqui, ó. Qual é a distância que separa esta força desse ponto de articulação? Meio x. Meio x. Se essa distância toda aqui eu estou chamando de x, essa distância aqui é meio x. Por que meio x? Porque aqui é o centro de massa. Essa barra tem um comprimento L, estou chamando de comprimento L, o comprimento dessa barra. Então, depois achar esse x em função de L é até muito fácil. Tá bom. Então, vamos lá. Agora, F3. Olha o F3. Também tem um torque que tem uma tendência de giro no sentido horário, por isso negativo. Vezes o braço, que é a distância que separa essa articulação dessa força F. Transladando essa força F para aqui,
Então, essa distância é x. Mais 0 vezes F2. F2 é a força que atua aqui nesse pino aqui da dobradiça. A distância que separa essa força desse pino aqui é 0. Então, se você transladar essa força para aqui assim, você vai ver que a distância que separa esta força da articulação é uma distância nula. Isso é bom, foi bom tomar isso aqui como articulação, porque isso aqui é uma força desconhecida. Então, se essa força é uma força desconhecida, fica fácil, isso aqui acaba se cancelando. E esse F3, que é o peso do bloco, e esse F1, que é o peso da barra, foram dados. Bom, aqui explicando o que é cada coisa, F3 é o peso do bloco, o bloco tem massa 225 kg, vezes a gravidade, 9,8, então F3 em módulo é isso aqui, 2.205 newtons. F1, que é o peso da longarina, é massa vezes gravidade, então a massa é 45 kg vezes 9,8, que dá 441 newtons. L é o comprimento da longarina, então é possível, é tranquilo encontrar X e U em função de L. Então, U é L vezes seno de 15. Por quê? Por que isso? Porque esse U aqui é a longarina, esse é o cateto oposto, onde a longarina é uma hipotenusa, e aqui é o seno, e aqui é o ângulo de 15 graus. Então, esse aqui é um cateto oposto, por isso U é L seno de 15. X é L cosseno de 45. Aqui, esse X aqui ó, é o cateto adjacente a 45 graus, tendo isso aqui como hipotenusa. Então, tá aí quem é X. Tá. Então, agora partindo desta equação, aqui é T vezes U. Quem é U? É L seno de 15. Já está escrito aqui. Quem é o valor de F1? F1 está aqui, ó, que é 441, vezes, coloquei esse 2 aqui no denominador, vezes x. Quem é x? É L vezes cosseno de 45. Tá aqui. E quem é o F3? F3 é 2.205 vezes U vezes esse x. X é L cosseno de 45 mais 0 vezes F2. O F2, essa força aqui, que ela é desconhecida, mas aqui acaba zerando. Então, tá aí. Fazendo as contas aqui, então, nós vamos ter, isolando T, então nós vamos ter T vezes seno de 15 graus, que multiplica esse parênteses, já isolando todo o T vezes seno de 15 graus, lembrando que aqui tem L, aqui tem L e aqui tem L, aqui é nulo, então esse L se cancela, conforme já está escrito aqui. Então, sobrou, isolando aqui o T seno de 15, passando esses termos para o segundo membro, nós temos aqui 441 dividido por 2 mais 2.205 vezes cosseno de 45. Passando para o segundo membro, esse seno de 15 graus, tá aqui, todo esse parênteses, vezes cosseno de 45, dividido por seno de 15, e depois das contas realizadas, T é igual a 6,63 vezes 10 a terceira, medido em Newton. Então, finalizamos aqui o cálculo da força que esse fio exerce na extremidade da longarina, esse T aqui. Então, uma parte do problema resolvido. Tá. Agora, nós vamos calcular uma outra coisa que o problema pede,
é para calcular a componente x e a componente y desse F2, que é a força que a dobradiça exerce na longarina. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, nós vamos começar naquela condição de que o somatório das forças também tem que ser nulo. Então, nós já encontramos o valor de T, dessa tração. Agora, nós precisamos calcular o valor das forças. Uma coisa que o problema pede é qual é o valor. O problema pede qual é o valor da componente x que a dobradiça exerce na longarina. Qual é o valor da componente y que a dobradiça exerce nessa longarina. Então, para calcular isso aí, nós vamos agora partir para o somatório de forças, porque para estar em equilíbrio, o somatório das forças tem que ser zero. Então, estou partindo aqui desta condição, que o somatório das forças vai dar zero, e aí estabeleci um sistema cartesiano XY aqui, e então já sabemos que somando vetorialmente a força resultante tem que dar zero, e as forças resultantes, quais são elas? T, F3, F1, F2. Então, somando isso aqui vetorialmente, tem que dar zero. Já que a soma vetorial tem que ser zero, significa que as componentes horizontais dessas forças devem ser também zero. Então, vamos pegar aí as componentes horizontais dessas forças. Bom, então somando essas componentes horizontais, está aqui quem é Tx. Então, Tx é T cosseno de 30 para o lado esquerdo. Essa força aqui tem uma componente x para o lado esquerdo. E o interessante é esse cosseno. Quem é esse cosseno de 30? Por que 30 graus? Então, é só você lembrar. Lembra que aqui foi definido 15 graus. Aqui já tinha sido calculado 45. Então, se eu avaliar esse eixo Y com esse eixo X aqui nesse sentido, isso tudo tem que dar 90 graus. Então, se aqui tem 40, aqui tem 15, sobraram quantos graus para aqui? Sobraram 30 graus. Então, por isso está escrito aqui, T cosseno de 30 para o lado esquerdo. Agora, vamos lá. F2 na direção X. Veja quem é F2. Aliás, F1 na direção X. Quem é F1 na direção X? F1 na direção X é zero. Isso aqui não tem componente na direção X. Por isso que está escrito aqui. Ó. F1x, zero. Agora, F2 na direção X. É o que eu quero calcular. Quero calcular isso aqui. F3 na direção X é zero. Por quê? Repare que F3 na direção X, F3 não tem componente na direção X. Então, está aqui as contas. E agora, posso escrever T cosseno de 30, que é igual a F2 na direção X. E, portanto, tenho esse resultado. F2 é T cosseno de 30. T é 6,63 vezes 10 a terceira, já foi calculado, cosseno de 30. Cosseno de 30 vai dar 0,87 aproximadamente. E aí, fazendo as contas, nós temos aqui F2 na direção X, que vai dar 5,74 vezes 10 a terceira. Isso é a componente horizontal da força que a dobradiça exerce na longarina. Pronto. Finalizamos a encontrar a componente da força que a longarina, que a dobradiça exerce nessa barra. Está aqui. Agora, vamos calcular a força Fy. Para calcular a força, a componente dessa força F2, aqui ao longo da barra, basta lembrarmos que o somatório dessas forças na direção vertical tem que ser zero. Então, Ty, F1y mais F2y mais F3y tem que dar zero.
Então vamos lá. Quem é T? Quem é TY? TY é T na direção Y e, portanto, a componente dessa força aqui na direção Y é menos T seno de 30 graus. F1 na direção Y, quem é o F1 na direção Y? Esse F1 aqui, que é o peso da longarina, 441. Está para baixo, então, direção negativa. Sinal negativo. F2 na direção Y. F2 na direção Y é exatamente o que nós queremos calcular. E F3 na direção Y? É esse F3 aqui, ó, apontando para baixo. F3, 2,205. Tudo isso que é igual a zero. Então, agora, nós podemos escrever F2Y em função desses valores. Isso aqui tudo é conhecido. T, seno de 30, aqui é 441, aqui também é conhecido. Então, isolando o F2, nós vamos ter esse resultado. T já é conhecido. T já é conhecido. Então, está aqui, ó. Substituindo. T, 6,63 vezes 10 à terceira, vezes seno de 30, vezes 441, mais 2,205. Fazendo aqui, seno de 30 que é igual a meio, substituindo aqui, fazendo as contas, esse F2 vai dar 5,96 vezes 10 à terceira, medido em Newton. Isso é a força vertical que a dobradiça exerce na longarina. E, portanto, aí está o nosso problema. Nosso problema já resolvido.